Eu, Isabela Benevides, sou consteladora. E talvez você esteja se perguntando qual a contribuição de uma constelação familiar. Como dizia Bert Hellinger, é uma ajuda para a vida. Então vamos conversar neste vídeo e eu vou te oferecer algumas informações acerca do que você pode receber através de uma sessão de constelação familiar. Numa constelação, você tem a oportunidade de olhar para qualquer questão da sua vida. Sim, para qualquer questão. Dinheiro, relacionamentos, saúde, insegurança, insônia, qualquer questão que te incomode, que te limite, ou acerca daquilo que você pretende colocar em sua vida. Por exemplo, eu já fiz constelação para um casal que pretendia fazer uma adoção. Então vamos constelar essa adoção. É uma questão a ser constelada. Qualquer questão da vida pode ser constelada. Então, você pode constelar acerca de uma gravidez que ainda não aconteceu. Você pode constelar uma herança. Você pode fazer uma constelação relacionada à sua carreira. Fazemos constelações voltadas para as áreas empresariais, jurídicas e educacionais. A constelação, na verdade, é um aprendizado, é uma contribuição para um sentir, para uma abertura, para o fluxo da vida. Então, daquilo que se vivencia com bloqueios, com dificuldades, com dúvidas, você acessa o que está oculto, o que está escondido, o que está muitas vezes no emaranhado de um sistema familiar, que todos nós temos. Eu, você, todas as pessoas têm um sistema familiar. E desse sistema nós carregamos afetos, sentimentos, histórias, emoções, culturas. E por lealdade a esse sistema, muitas vezes nós sofremos, nós padecemos, nós não andamos na vida. Então são muitas questões e que você pode acessar através de uma sessão de uma constelação. Agora que você já sabe dessa possibilidade da constelação, como isso acontece? Pode ser em grupo, com pessoas que serão representantes do seu sistema familiar. Isso pode acontecer no espaço de uma clínica, no espaço de uma empresa, no espaço no sistema judiciário, no espaço de um sistema educacional. Assim como a constelação ela pode ser privada, individual, acontecendo como aqui no meu espaço do consultório, com a presença do paciente, da pessoa que vem constelar, que vem olhar para a questão escolhida, com o uso de bonecos como esses, por exemplo, e de outros objetos, o que está muito relacionado ao que eu chamo de artesanato de cada constelador. E uma outra questão muito importante e que ainda poucas pessoas sabem é da possibilidade que sempre existiu dessa constelação acontecer na modalidade online. Eu já faço isso desde o início. Muita gente que reside em outro estado, até em outro país, me acessa para fazer uma constelação, para olhar para um tema da sua vida, naquele momento, através do online. Então,
Eu vou estar aqui do meu consultório, vou estar movendo os bonecos, os objetos, que é assim que acontece, também na presencial, só que aí a pessoa vai estar aqui, ela vai estar fazendo esses movimentos. Então, a constelação ela pode acontecer no grupo, com pessoas, com um grupo de pessoas, de um modo presencial. Ela pode acontecer de modo individual, no presencial e também de modo online. E como acontece essa dinâmica, que é uma dinâmica para se olhar para uma questão numa sessão. Você não vai ficar fazendo várias sessões voltando para olhar aquela mesma situação, aquele mesmo incômodo. É uma sessão apenas para você olhar, perceber, acessar aquilo que está oculto e que está ali relacionado à sua questão. Então, como é que isso acontece de fato? Acontece através dos movimentos, tanto das pessoas ou dos bonecos e objetos que utilizamos, e de acontecer nesses movimentos o que a gente chama de exercícios, de frases de cura, né? E desse olhar amoroso, desse olhar sem julgamento, desse olhar com base nas leis sistêmicas que regem todo o sistema, todo o grupo familiar. E que é a partir do desequilíbrio dessas ordens, dessas leis, que as dores, as dificuldades, as limitações, os prejuízos ocorrem e a pessoa muitas vezes, talvez você agora vá se identificar com alguma situação da sua vida ou de alguém da sua família. Muitas vezes a pessoa acaba sempre naquele mesmo modo operante, eu costumo dizer, repetindo padrões. E muitas vezes a gente observa facilmente aquele primo, aquele tio, que assim como o avô, o bisavô, faz a mesma coisa, tem aquela vida complicada, tem aquela dificuldade, aquela pessoa que não consegue sair do lugar, enfim, são algumas perspectivas que eu pude colocar aqui, porque a gente tem uma fala breve, mas você pode me acessar e podemos conversar muito mais. Constelação é uma possibilidade, eu digo sempre, de ampliar nossa condição de viver a vida. Se você se interessou e quer saber mais sobre constelação, você pode me seguir no Instagram, no YouTube, no Facebook. Você vai me encontrar e vai encontrar outras informações através de vídeos que eu faço, de textos, de frases, acerca das possibilidades inúmeras de uma constelação.